Olá, meu aluno, estamos de volta. No último bloco, nós conversamos sobre muitas coisas, mas no final, apresentei para você a primeira classificação dos fonemas. Os fonemas classificam-se em 3 momentos: vogais, semivogais e consoantes. Já batemos um papo sobre vogais. Você lembra? Vogais são fonemas produzidos livremente, sem obstrução da passagem do A. São mais tônicas, ou seja, têm a pronúncia mais forte que as semivogais. São o centro de toda a sílaba. Podem ser orais ou nasais, apresentarem timbre aberto ou fechado, como podem também sofrerem a nasalização. As vogais são A, E, I, O, U, que podem ser representadas pelas letras abaixo. Veremos agora. Muito bem. Na palavra casa, nós encontramos a primeira vogal. Aquela vogal que não sofre mimetismo, não sofre transformação. É a única grafia, o único desenho que sempre será a vogal. Na palavra casa, a letra A, que é vogal, ela apresenta-se oral. Repare que ela não recebe o til e nem é seguida pela letra M e N na mesma sílaba. Mas na palavra cama, eu vou separar cama. Mesmo separando, esse M nasalizou o A anterior. Cama. Cláudia, então não é o tal dígrafo vocálico? Dígrafo vocálico, para acontecer, meu aluno, o M não pode mudar de sílaba. O que aconteceu foi uma contaminação. O M, ele não nasaliza o segundo A, ele nasaliza o primeiro A, cama, ok? E não é dígrafo vocálico, porque o M não está depois do primeiro A, dentro da sílaba do primeiro A. Ele foi para uma outra sílaba e lá ele ficou antes da vogal. Ficando antes, ele é consoante. Cama é o M de mamãe, M de Maria. Legal? Mas o A número 1, o primeiro A, ele sofre nasalização. O último, cama, perceba, já está oral. O E, hélice, o E é oral. Basta você observar um acento agudo para já ter a certeza de um E oral, hein? Estrada é oral e o timbre fechado. Estrada, eu não falo es, eu falo ex, o timbre está fechado. Já em centro, eu nasalizo o E. E o motivo? Agora você já sabe. Seguido de N, centro. Agora, Cláudia, que o N está dentro da mesma sílaba, em posição pós-posta a esse E, é um dígrafo vocálico, sim. 10, meu aluno. Agora sim, centro, você está com um dígrafo vocálico. E o E nasalizado. Letra I, amigo. Esse I, oral, perceba em índio, o I já está nasalizado. Se você usar o método da tia do primário, amigo, índio, repare que o I de amigo, go. A nasalização está do M para o A, mas o I não foi nasalizado, diferente de índio, que o som do I sai pelo nariz. Cláudia, mas eu devo fazer isso no dia da minha prova? Não, o fiscal vai achar que você está passando mal, né? Mãe, pai, não pode, porque você percebe o som saindo pelo nariz quando você o comprime. Mas, meu aluno, não precisa. Você já decorou as 3 marcas de nasalização do nosso idioma. M-N til, M-N til, M-N e til, ok? Pode, o O é oral, óleo, oral, timbre fechado, então olho, ok? Repare que se eu abrir, eu mudo a palavra. Como o enunciado pede oral e timbre fechado, eu vou pensar em olho, timbre fechou, diferente de óleo, ok?
Longe, esse O foi nasalizado pelo M. Saúde, oral, né? Não há ao redor, melhor dizendo, não há depois do U, nem a letra M, nem a letra N. E sobre não surgiu tio. Meu aluno, o tio não pode surgir sobre o U, né? Untar, agora o U está nasalizado, ele aparece com a letra N logo após. E o Y, Cláudia? O Y também vai participar dessa aula? Claro que sim. Em 2009, o nosso país assinou um acordo, o novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. E nesse momento, nós ganhamos oficialmente 3 letras no alfabeto: W, Y e K. Então, esses já não mais são visitantes, são nativos, são efetivos, são brasileiros, ok? Então, em hobby, esse Y com som de I, oral. Claro que nós vamos trabalhar e muito essas letras. Observação. Os fonemas vocálicos representados pelas letras E e O são pronunciados, respectivamente, como I e U, quando terminam palavra. Isso aí. O E sofre uma variante, uma variável para o I, assim como o O sofre uma variável para o U. Por isso, pente, por isso, ovo. Eu sei que, para marcar território, muitos querem forçar a pronúncia, pente, ovo, mas é importante imprimir uma naturalidade no discurso. Então, pegue o meu pente, comprou ovo, e isso está valendo. Já é registrado na gramática, ok? E agora vamos bater um papo com as semivogais? E você vai se surpreender. Já sabemos que a semivogal é mais fraca que a vogal. Então, semivogais são fonemas semivocálicos ou semivogais. Tem o som de I e U, apoiados em uma vogal na mesma sílaba. Não entendi, Cláudia? Vou repetir. As semivogais, por serem mais fracas que as vogais, elas não vivem sozinhas. É como uma criança que precisa da mãe e do pai próximos. Então, a semivogal, ela nunca estará sozinha em uma sílaba. Ela não é base de sílaba. E ela só aparece em uma composição. Ou ela aparecerá em um ditongo, ou ela aparecerá em um tritongo. Ela precisa da energia, da força de uma vogal para existir. Por isso que é impossível o encontro de 2 semivogais. Assim, o encontro de 2 vogais, formando aquele fenômeno chamado de hiato. Mas, voltando, são menos tônicas, mais fracas na pronúncia que as vogais. Vamos memorizar? Semivogal, metade da força. A semivogal, Cláudia, vive sozinha? Não. Para você não esquecer, lembre de uma criança que precisa do nosso apoio para caminhar. Legal? As semivogais são representadas pelas letras. Agora, muita calma. I, U, E e O. Cláudia, cadê o A? O A nunca será semivogal. É o fonema mais poderoso do seu alfabeto. Você sabia? É o mais impactante. Então, das vogais gráficas, pode excluir a letra A. Ela nunca será semivogal no nosso idioma. E, curiosamente, olha, surgem alguns camaleões. A letra M, N, L, W e Y. Essas letras, que no comum são consideradas consoantes, dependendo da palavra, elas poderão sim aparecerem semivogais. Vogais nunca, né? Convenhamos. Mas serão semivogais quando emitirem determinados sons. O M, o N, o L, o W e o Y. Legal? Pai. Vamos agora ao mapeamento para tudo que foi dito ficar bem claro.
pai, pai. Note que a letra I representa uma semivogal, pois está apoiada em uma vogal na mesma sílaba. Primeira observação. Professora, consigo separar o A do I? Não, porque nós temos pai. Nós temos o pai, nós temos mãe. Nós não temos um pai. Então, nós estamos com um monossilábico. Uma palavra constituída por uma única sílaba. Ok. Muito bem, então você agora precisa responder. Se há uma sílaba só, no português, existe vocábulo com duas vogais numa única sílaba? Não. Cláudia falou, a gramática realmente registra, não existe palavra onde uma sílaba acumule duas vogais. Então, se pai é um monossilábico, eu estou vendo o A, estou vendo o I, eu já sei que um vai ser vogal e o outro será semivogal. Mais uma memória. A letra A perde para alguém? Não. A letra A não perde para ninguém, ela é sempre vogal. Então, meu aluno, sobrou para o I ser semivogal. Legal? E é exatamente isso. Nesta palavrinha, existem os três fonemas, as três classificações dos fonemas. O P é um fonema consonantal, o A é um fonema vogal e o I é um fonema semivogal. Mouro, note que a letra U representa uma semivogal, pois está apoiada em uma vogal na mesma sílaba. Separe as sílabas. Mouro. Então, se há um encontro de dois desenhos gráficos vocálicos na mesma sílaba, você já sabe que um desenho é vogal e que o outro é semivogal. Basta a pronúncia mou. O O é mais forte. Na verdade, nesse casamento, há um empate. 2 e 2, empate. Você só saberá se é vogal ou semivogal pronunciando corretamente. E no vocábulo mãe? Mãe, já sei, o A não perde para ninguém, então o E é semivogal. Isso aí. Note que a letra E representa uma semivogal, pois tem o som de I e está apoiada em uma vogal poderosa, que é o A, e na mesma sílaba. Pão, meu aluno, já parte do princípio, é um monossílabo. Não há separação silábica ali. Segundo princípio, a letra A não perde para ninguém, ninguém, ninguém. Então, ela é vogal, o O é semivogal. Sim, é exatamente isso. E para esse O comportar-se como semivogal, ele não pode emitir o som do O. Você memorizou isso também? O E, quando é semivogal, tem som do I. O O, quando é semivogal, tem som do U. Representação fonética de um E que tem som do I, foneticamente ele vira Y. Representação do O, quando tem som do U, que está semivogal, representação fonética, W, ok? Cantão. Note que a letra M representa uma semivogal, pois tem o som de U e está apoiada em uma vogal na mesma sílaba. É como se eu falasse daquela forma, cantão, cantão. É o caso, meu aluno. A letra M, para ser semivogal, é importante que ela apareça lá no final do vocábulo e representando, sim, o som do I ou do I, do U ou do I. Dancem, ó, mudou. O M está lá no final, primeira preocupação. O M não tem som de M de Maria, mas som de I, acabou. Note que a letra M representa semivogal, pois tem som de I e está apoiada na vogal toda poderosa E. E na mesma sílaba. É como se eu falasse dancem. O som do I torna-se muito presente, né? Então, esse M final, ele comporta-se em palavras, quando esse M aparece no final,
ele comporta-se como semivogal. Não é difícil você identificar um M semivogal, porque ele deixará claro, como em cantão, dancem, que ele representa ou o som do U ou o som do I. Legal? Hífen. Agora é o N. Agora é a vez do N virar casaca. Ele não estará dígrafo, ele não estará consoante, porque eu estou escutando um som para ele. Hífen. É para forçar mesmo, para você marcar o fonema. Note que a letra N representa uma semivogal posta em som de I. Está apoiada em uma vogal na mesma sílaba. Hífen. Glútens. Mesma coisa. Note que a letra N representa a semivogal, pois tem o som de I. Está apoiada em uma vogal na mesma sílaba. Glútens. Você entendeu, meu aluno? Agora, ficou claro para você que a letra M e que a letra N podem sim ser classificadas no mundo do som, no mundo da fonologia, como semivogais? É, porque no mundo da matéria, você vai olhar para o M, vai olhar para o N, vai brigar como são semivogais. Mas quando você entra no mundo da fonologia, do som, você tem de respeitar o que você está ouvindo. E aí não adianta, hífen, glútens, você está escutando o som do I. Windsurf. Note que a letra W representa semivogal e não consoante, pois tem o som do U, som do U, e está apoiada em uma vogal na mesma sílaba. Da mesma forma, office boy. Olha aí, olha. Note que o Y representa a semivogal, pois tem o som de I, e está apoiada em uma vogal na mesma sílaba. Resumindo, se já há uma vogal na sílaba, acabou. O outro desenho que emite som de vogal tem de ser uma semivogal. Não há mais de uma vogal por sílaba no nosso idioma. Cuidados que eu preciso, professora. Vamos nós. Celso Cunha, Sacconi e outros gramáticos, por exemplo, consideram a letra L uma semivogal, quando em fim de sílabas, igualzinho M, igualzinho N. Concorda com eles ou não? Sal, mal, sol, alto. Pois bem, esse desenho L, nessas palavras, tem sim o som do U. Então, não é mais consoante. Não é mais consoante a letra L. Agora, por estar apoiada em uma vogal dentro da mesma sílaba, é semivogal sim. Vamos nos filiar a esses caras. Segundo cuidado, em um encontro vocálico, para saber qual é o fonema vocálico, é vogal ou semivogal, para saber qual fonema vocálico é vogal ou semivogal, sugiro substituir as vogais por valores de intensidade. Assim, é um acordo, um códigozinho para você rapidamente descobrir qual é a vogal e a semivogal. Esse conflito só não existe quando surge a letra A, mas quando o encontro desses desenhos vocálicos acontecem, esses encontros, surgem dúvidas. Então pense, o A é intensidade máxima, 3. O E empata com O, intensidade intermediária, 2. O I e o U são os mais fracos, intensidade 1. Então, por exemplo, em vá, quo, você observou? Quo. Nesse momento, o U é semivogal e o O vogal. Como eu descubro isso? Na pronúncia. Vá, quo. Então, eu preciso mapear. Eu já sei que o U é 1, eu já sei que o O é 2. Eu não perco meu tempo. Por fim, no encontro vocálico com I e U, e agora? 1 mais 1. O que vier após o outro será normalmente vogal.
Uma maneira de perceber isso é colocando um acento agudo hipoteticamente em cima desses fonemas. Partiu! O I é vogal, U semivogal. Gratuito! O U é vogal, o I semivogal. Sagui! O U é semivogal, o I é vogal. Ao pronunciar, você vai buscar prolongar e onde o som se prolongar, imagine um acento. E se há acento, é forte, ok? Os acentos, diferente dos sinais, os acentos marcam exatamente a tonicidade. Esta última palavra é escrita com trema, segundo o antigo acordo ortográfico da língua portuguesa. Segundo o antigo, mas ela foi apresentada sem o trema, porque, segundo o atual acordo ortográfico da língua portuguesa, o trema acabou. Terceira dica. As palavras windsurf e office boy, de origem estrangeira, já figuram nos dicionários da língua portuguesa do Brasil. Por isso, não podemos deixar de analisar as já consideradas letras do nosso alfabeto K, W e Y, sob uma perspectiva fonológica. Já são oficiais. Muito bem, chega agora a última classificação dos fonemas. Falaremos das consoantes. Você lembra da principal característica entre os fonemas vocálicos e consonantais? Os fonemas vocálicos são aqueles pronunciados sem obstáculos, pois o ar passa livremente pelo aparelho bucal, respiratório. E as consoantes, não. Elas promoverão um atrito. O ar não tem passagem livre. Basta pronunciar alguns desses desenhos. B, B. Olha só. Bilabial, os lábios se encontram. T, T. Olha só. Língua dental. A língua encosta nos dentes. Então, fique atento. Falar A, E, I, O, U é diferente de falar B, P, T, M, Z, ok? O ar não sai livremente, vai haver obstrução. São fonemas produzidos com interferência de um ou mais órgãos da boca, dentes, língua, lábios. Todas as demais letras do alfabeto representam, na escrita, os fonemas consonantais. Lá estão eles. Repare que o M, N, W estão ali no circuito de consoantes. Esses só serão semivogais dependendo do vocábulo. Ok, agora vamos falar de sílaba. Sílaba também tem tudo a ver com este momento. Na verdade, a chamada para a primeira aula é a apresentação de fonologia atingindo 3 capítulos: fonemas, letras e sílabas. Vamos nós? Cláudia, o que é uma sílaba? A sílaba, normalmente, um grupo de fonemas centrados numa vogal. Como é que é? A sílaba, normalmente, é um grupo de fonemas centrados numa vogal. Por que normalmente, Cláudia? Porque existe sílaba com uma única letra, vogal. Mas não existe sílaba sem vogal. Então, quando eu penso na palavra amor, ao separar as sílabas desta palavra, o que eu encontro? Amor. E agora? Entendeu? Sílaba pode ser formada por um único fonema ou por um grupo de fonemas. O que não pode faltar é a vogal. Então, amor, sílaba constituída por uma única letra, por um único fonema, e esse fonema é uma vogal. Mor, sílaba constituída por 3 letras, 3 fonemas, mas há uma vogal na estrutura. Ficou claro?
Toda sílaba é expressa numa só emissão de voz, havendo breves pausas entre cada sílaba. Isso quer dizer que para eu identificar uma sílaba só pela audição, basta uma pronúncia guiada pela respiração. Caneta. Ok? É confiável, Cláudia? Claro que não. Ok? Você precisa conhecer tecnicamente esse método, esse fenômeno de separação silábica. Porque nessa de acreditar só na respiração e na audição, meu aluno, muitas pessoas pronunciam psicologia. Como é que é? Pode parando. Esse pi já está errado. Viu? Então, nem sempre a respiração vai produzir bons resultados. Continuando. Isso fica mais perceptível quando pronunciamos uma palavra bem pausadamente. Por isso, intuitivamente, a melhor maneira de separar as sílabas é falar bem pausadamente a palavra, mas com conhecimentos técnicos. Fonologia. Percebeu? Ok. Fique sabendo que a base da sílaba é a vogal. E sem ela, não há sílaba, ok? Memorizou? Não há sílaba. Há palavras com apenas uma vogal formando cada sílaba. Aí que se pronuncia o vocábulo A-I. 2 sílabas, sabia? Porque o A, você já sabe, não perde para ninguém. E o I acentuado? Alguma dúvida da força dele? Os acentos agudo e o circunflexo, eles servem para marcar isso, tonicidade. E aquele I acentuado está cheio de moral. Muito bem. Quanto ao número de sílabas, as palavras classificam-se em monossílabas. Uma vogal, uma sílaba. Exemplo, mão. Dissílabas, 2 vogais, 2 sílabas. Exemplo, manga. Trissílabas, 3 vogais, 3 sílabas. Exemplo, mangueira. Polissílabas, mais de 3 vogais, mais de 3 sílabas. Mangueirense. E agora, meu aluno, podemos concluir que, para descobrir quantas sílabas há num vocábulo, basta identificar quantas vogais participam dessa constituição? Você entendeu? Agora, não vá confundir vogal com semivogal, senão perdeu tudo. Você precisa entender que um vocábulo, ele apresentará a quantidade de sílaba equiparada à quantidade de vogais. Legal? E outro OBS. Se a palavra possui 4 sílabas, ela é um polissilábico. Mas se possuir 6, 7, 8 sílabas, ela continuará sendo um polissilábico. Legal? Mas uma palavra classifica-se quanto o número de sílabas, mas classifica-se também quanto a posição da sílaba tônica. Veremos que a palavra, dependendo da posição da sílaba tônica, ela classifica-se em oxítonas. A sílaba tônica aparecerá no final. Última sílaba tônica, condor. Condor, nada de pronunciar condor. Legal? É condor. O nome do pássaro é condor. Paroxítonas, penúltima sílaba será tônica. Rubrica. Rubrica. Nada de pronunciar rúbrica. Errado. É rubrica. E proparoxítonas, antepenúltima sílaba, ela é que será tônica. Ínterim. Ínterim. Nada de pronunciar interim. É ínterim. Acento obrigatório, ok? E aí, meu aluno, entendeu?
Nós estamos mergulhando no mundo das sílabas agora. Vimos que essas sílabas são fundamentais para entendermos acentuação gráfica, pronúncia. Para localizar a sílaba, basta encontrar bem o fonema mais forte, a vogal. Legal? Vimos que essas palavras podem ser classificadas quanto número de sílabas, quanto tonicidade. Daqui a pouquinho nós voltaremos com mais informações. Aproveite o tempo para você revisar tudo que foi visto e pesquisar. Se dúvida existir, não ignore essa dúvida, ela vai vencê-lo. Não facilite. Busque uma gramática, escute a aula mais uma vez, não avance se dúvida existir, meu aluno. Ok? É esse o caminho. Vamos juntos.